Vasco é notícia, Breno Monsef. Vamos lá, né? Eu sei que você gosta desse assunto, Azevedo. Dívidas, né? Entre Vasco, SAF e Corinthians pelo Lucas Piton. Vamos trazer mais detalhes sobre isso, porque antes a gente tem que repercutir, porque temos que lembrar, né? O Vasco contratou o Piton no final do ano passado por 4 temporadas. 23, 24, 25 e 26. Pagou 16 milhões e 600 mil reais por 60% dos direitos econômicos. Ou seja, ele é jogador do Vasco e numa futura venda, o Corinthians leva 40%. Esse valor foi parcelado em 6 vezes, 3 parcelas em 2023 e 3 parcelas para 2024. Porém, uma informação inicial dos colegas do GE é a seguinte: o Corinthians ainda não recebeu 1 centavo, não recebeu nada desse valor. As 3 parcelas desse ano não foram pagas. E aí o Corinthians foi à CBF e pode haver uma nova punição ao Vasco de transfer ban. Vasco e Corinthians querem resolver isso até a próxima semana. E aí a gente lembra que não é o primeiro jogador esse ano com o qual o Vasco tem dívidas, senão com o atleta, com o staff do atleta ou com os clubes de onde os atletas vieram. Por exemplo, Léo Jardim e o Lille da França, Pumita Rodrigues e o Nacional do Uruguai, Manuel Capasso e o Atlético Tucumã da Argentina e o Jair do Atlético Mineiro. E agora o Corinthians com o Lucas Piton. Esses 4 que eu citei, Léo Jardim, Pumita, Capasso e Jair, com esses o Vasco já está com tudo resolvido. O Vasco pagou as dívidas com esses clubes, com esses staffs também respectivos dos atletas. O Piton tem 23 anos, esse ano 44 jogos, 1 gol e 6 assistências. Ele tem uma média de 85 minutos em campo por jogo, ou seja, não é substituído. E aí se eu puxar a ficha dele aqui, ó, para ver quantas vezes ele foi substituído, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes em que ele foi substituído e praticamente tudo lá no início da temporada. De resto, ele sempre esteve durante os 90 minutos em campo. É um atleta que acabou passando aí pelos vários treinadores do Vasco, Barbieri, depois William Batista e o Ramon Dias, sempre como titular. E o Piton chegou a ser pré-convocado pela seleção da Itália para a disputa da Nations League no meio do ano, mas não esteve na lista final. Então é um atleta também valorizado, mas o Vasco devendo aí pelo menos 8 milhões, quase 8 milhões e meio de reais, 8 milhões e 300 mil reais, e ainda com essa necessidade de fazer acordo para que não sofra um transfer ban mais um nessa reta final de temporada, meu parceiro Bruno Azevedo. Valeu, Breno Monsef. E viva a SAF, né, o Vitor Costa? Achamos que o Vasco não passaria mais por esse problema, né? Achamos errado. Cara, é inacreditável, por mais que a empresa tenha as suas justificativas, fluxo de caixa, isso, aporte, não sei o quê, nenhuma justificativa convence o outro clube que tá lá do outro lado esperando e dependendo desse dinheiro, né? Falei aqui sobre os times argentinos que negociaram com o Vasco. O Vasco perde credibilidade no mercado ao não pagar. Por mais que pague depois, né? A fama de caloteiro vai continuar existindo. Mesmo que pague depois, eu acho que tá nos planos do Vasco pagar, né? Não é possível. O Vasco perde credibilidade na hora de comprar um outro jogador, de repente, mais promissor. Por exemplo, o Lucas Piton, pra mim, é um dos melhores laterais do campeonato. E o Vasco ainda tá devendo o Corinthians. O Corinthians poderia ter negociado melhor o Lucas Piton para outro clube. O Corinthians poderia estar utilizando o Lucas Piton no próprio elenco, mas vendeu pro Vasco pensando num dinheiro que não chegou no clube até agora. E aí como é que faz? Como é que os outros clubes pagam as contas? Vira uma bola de neve, né? Aí o Vasco deve o Corinthians, aí o Corinthians contava com esse dinheiro pra pagar não sei o quê, e a pessoa que tava esperando não vai receber esse dinheiro. É uma loucura, é uma falta de sensibilidade até com os rivais, que são rivais em campo, mas são co-irmãos, né? Que todos trabalham juntos pro futebol brasileiro. Espero que a partir do ano que vem, numa situação mais tranquila, a gente torce para que o Vasco não caia e faça um 2024 mais tranquilo, né? O Vasco pague o que deve, até para recuperar um pouquinho dessa credibilidade no mercado, senão vai ser ainda mais difícil encontrar reforços para o ano que vem. Olha aqui, o Diego Gonçalves. Infelizmente, Botafogo, Vasco e Cruzeiro estão sofrendo com algumas das consequências negativas da SAF. Cara, mas a situação no Botafogo ela é um pouquinho diferente, né? O Textor é um cara mais passional. Então, ele vê que o time tá fraco, ele tira dinheiro do bolso, coloca um pouquinho mais ali. Ele luta pelo clube, briga, vai nas reuniões, ao ponto de dar uma entrevista como aquela que eu citei e lamentei muito depois do jogo contra o Palmeiras. No caso específico do Vasco, é uma empresa.
E a exemplo do John Textor, visa o lucro. Mas o formato de trabalho das duas SAFs é diferente. A do Botafogo é mais passional. A do Vasco é uma SAF mais única, empresarial, exclusivamente empresarial. E aí você tem algumas consequências que o Vasco sim está sofrendo. O Botafogo, por um lado, conseguiu ser competitivo já no segundo ano de SAF. No primeiro ano o Botafogo faz uma temporada ok, não sofre lá na parte de baixo da tabela. E no segundo ano luta pelo título brasileiro, muito porque o Textor fez investimentos do bolso. Tirou dinheiro do bolso para montar um time forte. Ou você acha que o Botafogo Associação teria condição de contratar o Eduardo, o Tiquinho, o Adrielson? De forma alguma. Não contrataria. Pagaria um salário astronômico pro Luiz Castro? Não pagaria. Traria o Bruno Lage, que não foi bem, mas era um treinador que estava na Premier League? Não traria. Então, o Textor, ele é um torcedor, virou um torcedor do Botafogo. Então, ele age de maneira mais passional. Óbvio que o objetivo dele é ganhar dinheiro, é lucrar. Mas ele faz um paralelo entre lucro e resultado esportivo. O Vasco não agiu dessa forma. Tanto é que montou um time pro primeiro turno que fez 9 pontos. Insistiu no Maurício Barbieri, que claramente não tinha mais condições de treinar a equipe, muito por essa questão de ter uma veia mais empresarial. E os resultados esportivos não foram bons. Quando a vaca estava a caminho do brejo, vou usar essa analogia de novo, quando estava tudo pronto já para ela ir pro brejo, aí eles se movimentaram, se mexeram, botaram dinheiro, trouxeram o Verratti, trouxeram o Payet, o Ramon Dias, mas precisou dar tudo errado para os caras coçarem o bolso e entenderem que o Vasco precisava se reforçar. E ainda assim não pagaram, né? O Botafogo, até onde eu sei, até segunda ordem, não deu calote em ninguém em compra de jogadores até aqui. O Vasco sofreu transfer ban, Azevedo. Isso é um absurdo. Cara, agora o Vasco SAF sofreu um transfer ban, é um absurdo. A gente esperava não ter mais esse tipo de notícia, né? E no lado do Cruzeiro, já que ele mencionou também, o Cruzeiro colocou como prioridade o pagamento das dívidas. O Ronaldo assume o Cruzeiro e deixa claro, eu não vou ficar botando dinheiro do bolso, o Cruzeiro precisa ser sustentável. Eu tô aqui para ajudar na administração e para pagar o que o Cruzeiro deve. Com isso, o time do Cruzeiro é muito fraco. É muito mais fraco que o Vasco, muito mais fraco que o Botafogo. Mas a prioridade nesse momento não é o resultado esportivo. A prioridade é a parte financeira. Então, são 3 SAFs, mas são 3 SAFs diferentes. Não dá pra gente colocar todas as SAFs no mesmo bolo. A gente tem que entender o modelo de negócio.